João capítulo 2, achou? Diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Verso 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam que os serventes que haviam tirado a água chamou o noivo, e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Verso 11. Com este deu princípio Jesus a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Fala comigo: um casamento, 6 talhas e um milagre. Repete, vamos lá. Um casamento, 6 talhas. Nós vamos aprender lições aqui para a nossa vida diária. E essas lições que aprendemos nesse texto, que aprendemos com Maria, que aprendemos com Jesus, elas servem para qualquer área da nossa vida: familiar, profissional, espiritual, estudantil, sentimental. Primeira lição, só lembrando que a palavra-chave desse texto é transformação. Primeira lição: nunca esqueça de convidar Jesus. Nunca esqueça. Porque Jesus foi naquela festa? Simples, porque ele foi convidado. Jesus, ele não arromba a porta da vida de ninguém. Jesus, ele não invade a mente de ninguém. Ele estava lá porque o casal o convidou. Às vezes na nossa casa, ou às vezes nas nossas comemorações, lembramos de todo mundo, menos de quem precisava ser lembrado. Jesus não tinha feito nenhum milagre em público, mas esse casal discerniu quem era Jesus. Que eu e você possamos discernir quem é Jesus e a importância dele na nossa vida. Segundo ponto, fala comigo: a presença de Jesus não me isenta de passar por problemas. Você já viu alguém dizendo: você está com Jesus, por que você está enfrentando esse problema? Não poderia. Irmãos, está errado. E faltando o vinho, aí vem a resposta para aqueles que dizem que se Jesus está presente não pode passar problema. Jesus estava na festa, mas faltou o vinho. O evangelho não propõe vida sem problema. Mas eu aprendo que sempre que você orar pedindo a Deus sabedoria, Ele vai enviar um problema para ver se você tem sabedoria para resolver. Sempre que você orar pedindo a Deus paciência, Ele vai te colocar numa fila para ver se você está com a paciência. Sempre que você orar: Deus, aumenta a minha fé, Ele vai te colocar em desafios para ver se você está com a fé aumentada mesmo. Sempre que você orar: Deus, me dê paz. Às vezes nós vamos viver em meio a tribulações para perceber se a paz de Deus está em nós. Porque Deus é assim: Ele nem sempre te livra da fornalha, mas Ele anda com você dentro dela. Nem sempre Ele te livra da cova dos leões, mas Ele anda com você dentro da cova dos leões. Nem sempre Ele me livra do problema, mas Ele pega na minha mão e passeia comigo dentro do problema, porque no tempo certo a vitória chega. Quem crê aplaude e glorifica o Senhor. Terceira lição, fala comigo: a importância das mulheres. Hoje não é dia das mães? E faltando o vinho, quem procurou Jesus? Foi o pai da noiva? Foi o pai do noivo? Foi o mestre-sala? Quando o vinho faltou, quem é que procurou Jesus? Fala: Maria. Foi Pedro, irmão? Foi um dos discípulos, irmãos? Não, foi Maria. Muito importante a participação de uma mulher no primeiro milagre. Repara que quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu primeiro para quem? Para uma mulher.
Tem gente que gosta de fazer piada com isso, mas eu não concordo. Mas a piada é o seguinte: ele apareceu para uma mulher porque a mulher espalha notícia mais rápido. Jesus, quando ressuscita, ele aparece primeiro para uma mulher. E olha que detalhe interessante aqui. Uma mulher, Maria, estava lá. Maria, ela viu o problema nos bastidores e ela deu a instrução. Quem viu o problema nos bastidores foi uma mulher. Quem deu a instrução foi uma mulher. Maria percebeu que tinha alguma coisa de errada ali naquela festa. Ela percebeu um um burburinho, até que ela descobriu que o vinho tinha acabado. Por que Maria percebeu aquilo? Porque mulher tem uma visão panorâmica das coisas. Homem tem uma visão mais objetiva. Se você vai numa casa que você nunca foi, aí alguém pergunta assim para o homem: o que tinha na sala? Ele vai dizer: tinha um sofá. Aí pergunta para a mulher: o que tinha na sala? Ela vai dizer: lá tinha uma estante com uma televisão. O controle da televisão era branco, diferente. Mas eu reparei que do lado também tinha uma planta. E essa planta, ela era vermelha. E olha que bacana, tinha um detalhe de gesso rebaixado com aquela lâmpadazinha de croica na parede embutida. E mais, o tapete era marrom. E o sofá era muito grande. E além do sofá tinha almofadas confortáveis. Deu para entender a diferença aí? O homem, ele é muito objetivo, mas a mulher tem uma visão panorâmica das coisas. Maria percebeu que faltava o vinho. Maria percebeu que faltava a alegria da festa. O que seria de Abraão sem Sara? Não teria marcado a história. O que seria de Jesus sem Maria? Deus usou uma mulher para dar luz ao Salvador. Que nós possamos entender o valor de uma mulher. Tem alguma mulher do teu lado aí? Se tem, diga para ela assim: você tem muito valor. Você pode aplaudir a Deus pela vida das mulheres? Quarta lição que eu percebo aqui: Maria viu o problema e se importou com o problema. Todos nós precisamos de gente com a percepção de Maria. Ela foi a ferramenta de Deus. Ela viu o problema, se importou com o problema. No texto não diz que ela era mãe do noivo ou da noiva, não era dona do buffet, mas ela estava preocupada com o problema do outro. É um perigo pessoas que sempre dizem: eu não tenho nada a ver com isso. Quem nada faz diante do problema do outro, nada vale diante dos olhos de Deus. Quem diz não tenho nada a ver com isso, um dia vai ouvir Jesus dizendo assim: eu tive fome e não me deste de comer. Passei frio e não me deste de vestir. Eu estive preso e não foste me visitar. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Quando Maria viu o problema e se importou com o problema, ela estava dizendo para Deus: onde o Senhor me colocar, conte comigo. Eu trabalhei de office boy por um período. E quando eu era office boy, eu só fazia o que me mandava. Eu chegava na contabilidade torre e ficava sentado. Se o Sérgio, que era o meu patrão, me mandasse em algum lugar, eu ia. Se ele não mandasse, eu ia ficar o dia inteiro, de 8 a 5 sentado. Sabe por quê? Porque eu ia morrer como office boy. Quem não resolve problemas, ele está fadado ao fracasso. Maria estava pronta a resolver um problema que ela não tinha nada a ver com aquilo. Maria estava pronta para resolver uma situação que não tinha sido ela que criou. Maria estava pronta para resolver uma situação que ela não tinha nada a ver com aquilo. Mas Maria nos ensina algo sobrenatural. Precisamos ter um coração que serve. Quem não nasce para servir, não serve para viver. Uma das razões que justifica a nossa vida aqui é o nosso serviço. Por isso, quem não serve para estar aqui.
Uma das razões que justifica a nossa vida aqui é o nosso serviço. Quem não vive para servir nunca fará parte de uma grande história. Quem não vive para servir não serve para ser cidadão do reino. Pois o Rei dos Reis disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar sua vida em nosso favor. Olha a importância de servir. Que evangelho é esse que não serve em nada à casa de Deus? Não é evangelho. Que evangelho é esse que quando está vindo para a igreja, vê um irmão da igreja vindo a pé e não tem coragem de dar uma carona para ele? Que passa no ponto de ônibus, vê pessoas da igreja no ponto de ônibus, mas não tem coragem de dar uma carona para ele? Que vai embora, sabe que o outro mora no mesmo bairro e vai a pé, mas não tem coragem de falar? Quer uma carona? Que evangelho é esse? Que eu não ajudo, eu não sirvo em nada a minha igreja. Pelo contrário, eu só sugo dela. Precisamos refletir como é que está o nosso serviço para com as coisas de Deus. Deus vai nos dar um coração de servo para se importar com a nossa igreja e para se importar com ajudar os outros também. Diga para quem está do seu lado: conte sempre comigo. Fala para ele isso aí. Quer ver outra lição interessante que aprendemos aqui? Quinta. Ela deu um conselho sábio. Diga: conselho sábio. O que Maria fez? Maria chamou os garçons e disse: faça tudo o que Jesus disser. Nunca ouço um conselho que não seja fundamentado na palavra de Jesus. Quem está debaixo da palavra de Deus está dentro do milagre e termina contando o milagre. Ela disse: faça tudo o que ele disser. Olha que conselho sábio. Às vezes a pessoa está enfrentando uma crise, um problema, e ela vai procurar quem não tem nada de Deus para oferecer para ela. É como a pessoa que ela já separou 4 vezes. Alguém está com um problema no casamento e procura ela. O que você tem a me dizer? Eu estou enfrentando um problema no casamento. Ela falou: você está no primeiro ainda? Eu já estou no 4. Irmão, nós temos que seguir conselho pautado na palavra. Precisamos entender esse princípio. Quer ver mais uma coisa que eu aprendo nesse versículo, em 6º lugar? Fala comigo assim: atitude. Irmãos, 3 coisas Jesus disse. Primeiro, encha. Agora tira. E agora leva. 3 atitudes Jesus disse para aqueles homens terem: tirar, encher e levar. Nada chama mais a atenção de Deus para fazer o milagre do que um coração obediente, disposto a fazer, a tomar as atitudes que Deus nos orienta a tomar. Jesus mandou e eles fizeram. Eles não questionaram. O Senhor mandou: devolve o dízimo. Não tem que questionar, tem que obedecer. O Senhor disse: ame o próximo. Eu não tenho que questionar, porque amar, eu tenho que obedecer. O Senhor diz: perdoa quem te ofende. Eu não tenho que questionar, por quê, para que não, eu tenho que obedecer. Eu tenho que perdoar. O que você vai fazer, Deus não fará por você. O que eu tenho que fazer, Deus não vai mover uma palha em meu favor. Mas o que eu não posso fazer, Deus move céus e terras para fazer por mim. Irmã, não tem anjo cabeleireiro, anjo manicure, anjo faxineiro, anjo passador de roupa, anjo lavador. Deus envia um anjo para lavar essa trouxa de roupa para mim? Deus não vai fazer isso. Deus envia um anjo para limpar essa casa? Deus não vai fazer isso. Deus envia um anjo? Não, irmão, o que eu tenho que fazer é comigo.
Não adianta eu pedir anjo, não adianta eu pedir Deus. Agora, o que eu não posso fazer, aí sim, Deus move céus e terras para fazer em meu lugar. Qual que é o problema de muita gente? Ela está pedindo para Deus o que é atributo dela. Ela está requerendo de Deus algo que Deus requereu dela. Entenda isso aqui, isso é muito importante. Não tinha anjo para encher as talhas. Quem encheu as talhas foram os garçons. Mas ele tinha anjo para transformar água em vinho. Ele tinha milagre, ele tinha transformação. O que eu preciso entender é: não há milagre onde não tem trabalho, onde não tem atitude. Encher vasilhas dá trabalho, e ele transforma água em vinho. Ele ressuscita Lázaro, mas eu que tiro a pedra. Ele enche e multiplica o azeite, mas eu que vou buscar as vasilhas vazias como aquela viúva. Você quer milagre, mas não quer trabalhar? Quer se tornar um pregador do evangelho, mas não quer estudar? Quer parar de falar errado, mas não quer ler um livro? Precisamos ter atitudes, porque as atitudes é que nos levam ao caminho do milagre. Se eu não fizer a minha parte, Deus não vai fazer a parte dele. Mas se eu fizer a minha, eu posso descansar, porque a parte de Deus é garantida. Quer ver mais uma coisa que eu aprendo em 7º lugar? Maria não foi atrás do culpado que sumiu o vinho, mas ela foi atrás do milagre. Isso aqui é muito forte. Quem perde tempo procurando culpados, perde o tempo do milagre de Deus. Vou repetir. Quem perde tempo procurando milagres, perde o tempo dos milagres de Deus. Procurando culpado, perde o tempo dos milagres de Deus. Só se preocupa mais com o milagre do que em pegar o culpado, quando se tem um coração pronto para perdoar. Eu não quero saber de quem foi a culpa, mas eu quero saber que Deus tem poder de trazer o milagre, de transformar a área da minha vida que eu preciso. Maria não foi atrás. Quem é que tomou o vinho? Quantas taças você bebeu? Você bebeu o quê? Você bebeu demais. Cadê você? É você. Alguém roubou. Não. Diga para o seu irmão, não vai atrás do culpado não, vai atrás do milagre. Fala para ele. Maria, ela foi direto em Jesus. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Foi direto. Não adianta ficar indo atrás do culpado. Vou dar um de detetive agora. Eu vou dar um de detetive. Não vai atrás do culpado. Vai atrás do dono do milagre. Do dono do milagre. Tem muita gente que ainda não tomou posse do seu grande milagre, porque ainda não aprendeu que o milagre é mais importante do que quem errou. O milagre é mais importante do que quem falhou no planejamento. Quantas pessoas, irmãos, elas ficam procurando o culpado, e a empresa só está deixando de vender. Não, a culpa é daquele funcionário, a culpa é daquele gerente. Esquece do culpado, segue a vida, põe outro no lugar, ou você mesmo faz. O negócio tem que andar. Quem está entendendo diz amém. Não, mas o culpado foi a minha sogra, o culpado foi o meu sogro, o culpado foi aquela vizinha. Esquece. Ah, mas meu casamento está assim porque o culpado é ciclano. Ah, mas o meu filho está nessa por causa. Precisamos aprender. Quando a gente perde tempo condenando, a gente faz questão de não fazer parte da festa que Jesus preparou para nós. Que eu e você, nesta manhã de Santa Ceia, possamos entender que nós éramos culpados, erramos, pecamos, falhamos, mas Ele foi lá para a cruz. Ele não ficou olhando a nossa culpa. Ele falou assim: eu vou morrer para liberar para eles o milagre da salvação. Eu vou morrer para que eles sejam salvos.
E mais uma coisa que eu aprendo, e último para encerrar: quem não perdoa está sempre fora da festa. Haviam 3 personagens. Vem cá, 3 homens, por favor, vem cá. 3. Haviam 3 personagens. Um era, fica você como o pai do filho pródigo, fica aqui. Vem cá você. O outro era o filho pródigo, fica aqui por gentileza. E o outro era o irmão do filho pródigo. 3 personagens. Você conhece a história: o filho pródigo errou, o filho pródigo pecou, o filho pródigo falhou. Mas aí ele volta para casa. Ele disse assim: vou voltar para minha casa e pedir perdão para o meu pai. Aí o pai diz: eu perdoo meu filho. Eu perdoo meu filho. Aí o irmão do filho pródigo falou assim: eu não perdoo meu pai. Eu não perdoo meu pai, Que perdoou meu irmão. que perdoou meu irmão. Eu não perdoo meu irmão Eu não perdoo meu irmão por tudo que ele fez. por tudo que ele fez. Sabe o que aconteceu? O pai preparou uma festa, o filho pródigo foi para aquela festa, e sabe quem ficou do lado de fora de beicinho? O irmão do filho pródigo. Ficou a festa comendo, todo mundo se alegrando, e o irmão do filho pródigo do lado de fora. Sabia que tem muita gente assim? Sabia que tem muita gente assim? A vitória está chegando, a festa está vindo, a bênção chegou, mas aquele que não perdoa está do lado de fora chupando o dedo. Aquele que não perdoa está do lado de fora sofrendo. Aprendemos algumas coisas interessantes aqui. Quem não perdoa está sempre fora da festa e faz tudo para estragar a festa dos outros. Quem não perdoa desenvolve no coração raiz de amargura, coloca o óculos do defeito da imperfeição. Se para você ninguém presta, a vitrine da sua alma está suja, e os óculos que você usa foi emprestado pelo diabo. Quem volta tem festa dentro e está na festa. Quem perdoa está dentro e é patrocinador da festa. E quem não perdoa está fora da festa. Quantos de nós conhecemos pessoas aqui que vivem fora das festas? Quem conhece alguém assim, levante a mão. A maioria de nós. Está lá os 3 personagens. E aqui traz um ensinamento muito profundo. Seu comportamento é de alguém que transporta um coração festivo ou um coração fúnebre? Onde você chega, seu ambiente melhora ou piora? Se na sua casa morasse 10 pessoas igual a você, seria lá dentro céu ou inferno? Eu profetizo, levanta a mão para receber. A partir de hoje ninguém aqui vai ficar fora de festa. Ninguém, você vai estar lá dentro celebrando, se alegrando, comemorando as vitórias. Quem recebe bate palma e dá glória. Irmãos, tinha um moço que ele era um médico e ele atendia no hospital. E quando entrava no consultório dele, abriu a porta fazia um barulho assim, ó. Aquele barulho chato, e ele xingava. Que barulho terrível, que barulho horrível. Aí depois o paciente ia embora e o segundo paciente vinha o barulho. Quando abria a porta, aquele barulho enjoado, horrível. E ele, mas que miséria é essa? Ninguém arruma essa porta. Aí veio o terceiro paciente no dia e abriu a porta. Aquele barulho ruim. E ele xingou, mas que miséria é essa? Aí vem o 4º paciente do dia. O 4º paciente foi lá e quando começou a abrir, percebeu que tinha um barulho. Ele era crente, pegou o óleo, uma gotinha aqui na primeira dobradiça, uma gotinha de óleo na segunda dobradiça, outra gotinha de óleo na terceira dobradiça. Aí abriu a porta abriu, sem fazer esse barulho enjoado. Se você puder, bate no ombro de 2 pessoas, diga para elas assim: sem o óleo da alegria, você é essa porta rangendo.
óleo da alegria, nós somos esse barulho enjoado. Nós somos esse que traz o funeral dentro de nós. Mas com óleo da alegria, nós somos diferenciados. Nunca esqueça de convidar Jesus. A presença de Deus não nos isenta de passar problemas. Lembre da importância das mulheres. Maria viu o problema, se importou com o problema. Ela deu um conselho sábio. Ela teve atitude. Ela não foi atrás do culpado, mas do milagre. E quem não perdoa está sempre fora da festa. Que venhamos pegar esses 8 exemplos desses versículos que acabamos de ler e praticá-los na nossa vida. Curve a sua cabeça, por favor. Dá uma olhada para dentro de você agora. Nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia é a cerimônia mais sagrada do cristianismo. Dá uma olhada para dentro de você agora. Veja se talvez você estava se esquecendo de convidar Jesus para alguma coisa que você estava fazendo. Se estava se esquecendo, peça perdão para Ele. Veja se de repente você enfrentou o problema e perguntou: cadê Jesus diante desse meu problema? Feche os seus olhos agora, é você e Deus. Veja se talvez você não estava valorizando a importância das mulheres como deveria valorizar. Veja se talvez você estava vendo um problema, mas não estava se importando com ele. Veja se você estava dando conselhos sábios baseados na Bíblia, ou se você estava seguindo conselhos que não estavam pautados na Bíblia. Veja se de repente estava faltando atitude da sua parte. Veja se talvez você estava indo muito atrás do culpado e deixando de ir atrás do milagre. Veja se talvez você estava ficando fora de alguma festa por causa de coisinhas pequenas. É o nosso momento com Deus. O apóstolo Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Dá uma examinada na tua vida agora. Essa mensagem não é para alguém que não está aqui, essa mensagem é para nós. Quantas vezes somos tentados na hora que Deus está falando conosco a dizer assim: puxa vida, fulano de tal tinha que estar ouvindo isso aqui. Não, não, não. Deus queria que eu e você tivéssemos ouvido a palavra dele hoje. Dá uma olhada para dentro de você. Se você encontrar algum pecado de palavra, pensamento, atitudes ou obra, peça perdão para o Senhor agora. Meu Deus e meu Pai, hoje é manhã de perdão, hoje é manhã de santificação, hoje é manhã, Senhor, de encher as talhas. Oh, lebachouri sirianda labachouri anda lamanaias. Deus, que essa palavra que foi ministrada aqui hoje, Deus, oh Deus, tenha misericórdia de nós agora. Lava-nos agora com sangue carmesim, aquele sangue derramado na cruz do Calvário. Limpa as nossas vestes agora. Oh, lebachouri siricanta labachouri sirianda lamanaias. Faz as nossas vestes limpas agora, mais alvas, Senhor, como diz a tua palavra no livro de Salmos, mais alvas que a neve, com cheiro de mirra e aloés precioso. Senhor, limpa-nos agora o nosso interior, Deus, que possamos ceiar aqui hoje, que possamos sair daqui cheios de amor, cheios de perdão. Oh meu Deus, que os frutos do teu Espírito estejam impregnados em nós, a alegria, Senhor, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Senhor, queremos sair daqui hoje, Senhor, cheios do teu Santo Espírito, Senhor, cheios de perdão, cheios de amor, cheios de alegria, cheios de paz. Deus, hoje é manhã de renovação.
renovação. Hoje é manhã de aliança. Hoje é manhã de termos compromisso contigo. Oh, Serebassouri, anda lá, Manaias. Muito obrigada por tudo que foi ministrado. Muito obrigada por esse dia tão lindo e especial, Senhor, que o Senhor preparou para que nós chegássemos aqui hoje. Oh Deus, faz-nos sairmos daqui diferentes, Senhor, cheios do teu Santo Espírito. Amém, Jesus.